A mensagem já está chegando, mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alice você também conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo valente, que ama Jesus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga transformação de vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, filhos amados do Deus vivo, coragem, determinação, fé e amor são ingredientes essenciais para que alguém se posicione de forma espontânea numa linha de frente, diante do perigo, com a intenção de se autoproteger ou ainda de defender a outro ou a outros. Essas são algumas características que encontramos no perfil dos chamados heróis, pessoas que se destacam em uma sociedade por atos de bravura, mas que nem sempre entram para a história. Muitos desses são heróis anônimos, que ainda aparentando, no fundo, no seu íntimo, não são pessoas comuns, já que realizaram atos de grande relevância para a sociedade, ou mesmo para a humanidade. São pessoas que impactaram de forma positiva a vida na Terra, ou até mesmo a vida no próximo século. Não precisamos ir muito longe para exemplificar o que é estar na linha de frente.
Nos dias de hoje, meus irmãos, estamos diante de um verdadeiro exército de heróis. Pessoas até então desconhecidas do mundo, mas que conseguiram reunir coragem para superar o medo e que conseguiram juntar forças de dentro da própria fraqueza e se posicionaram de pé, mesmo desfalecidos intimamente, diante da queda de inúmeros companheiros e se determinaram a alcançar um único objetivo comum: ajudar pessoas e salvar vidas. Isso é o verdadeiro amor ao próximo. E não é um sentimento que está em todas as pessoas, mas que, graças a Deus, está em muitos. Muito mais do que antes imaginávamos. E não podemos pensar, meus amados, que todos esses profissionais que se encontram na linha de frente no combate às vítimas da pandemia, que são pessoas de Deus, que são crentes no Senhor Jesus, porque é evidente, meus amados, que nem todos são. Mas creia, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitos deles são sim pessoas de Deus, mesmo sem o saber. E algum dia eles irão, como nós, descobrir essa doce realidade. Mas, independentemente, precisamos, não apenas neste momento, mas para sempre, honrar a todos os que estão na fronteira do perigo, arriscando a própria vida por nós e por aqueles que conhecemos e amamos, e até mesmo por quem nós nem conhecemos, e nem eles. A palavra de Deus nos orienta para darmos honra a quem merece honra. E honra significa respeito e gratidão a todos os que já demonstraram ser merecedores desses sentimentos da nossa parte. Nós, meus irmãos, seres humanos, temos muita facilidade de nos esquecermos daqueles que nos fazem bem, mas, no entanto, temos uma imensa dificuldade em deixar de nos lembrarmos dos que nos causaram mal. É como se as bênçãos se diluíssem no tempo e as feridas renascessem a cada dia. Mas isso deveria ser ao contrário, porque são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Perdoemos, irmãos, as pessoas que nos causaram prejuízo. Elas já estão sentenciadas pelo próprio Deus. E nunca nos esqueçamos, meus irmãos, e nem deixemos de orar por elas. Mas principalmente nesta fase difícil que ainda estamos vivendo, oremos ao Senhor por aqueles que tanto nos amam e abençoam com a sua determinação em servir. São milhares, talvez milhões de heróis espalhados por todo o mundo que nós conhecemos apenas pelas suas profissões. São eles médicos, enfermeiros, auxiliares, pesquisadores, recepcionistas e tantos outros profissionais de saúde que não desertaram e nem abandonaram o barco, mas permaneceram, meus irmãos, na linha de frente para nos proteger e cuidar. E também não nos esqueçamos daqueles que também sempre estiveram e continuam na linha de frente por nós. São motoristas, bombeiros, policiais, pastores, missionários e tantas outras categorias, meus irmãos,
algumas que nós nem tomamos conhecimento. Mas, meus amados irmãos, que o Senhor guarde, proteja, fortaleça e abençoe abundantemente a vida de cada um deles. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glórias a Deus. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glórias a Deus. Meus amados, honra a quem merece honra. Em outras palavras, essa foi uma das orientações do apóstolo Paulo nesse trecho que apresentamos, da sua carta aos Romanos. E como fez, inspirado por Deus, a ponto do Senhor incluir esse trecho em sua Bíblia, conclui-se que o Senhor deseja que honremos aos irmãos, que pelos seus feitos merecem ser honrados. Notem, irmãos, que paradoxalmente o mundo honra a quem tem fama, dinheiro, aparência e poder. Mas nós não somos do mundo e, portanto, temos que seguir ao Senhor e a sua palavra, desprovidos de qualquer tipo de preconceito. Também encontramos essa mesma orientação, como veremos a seguir, por ocasião da resposta de Jesus aos fariseus que o indagaram sobre se deveriam pagar impostos ou não. Marcos 12, 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. 1 de Timóteo 2, 1.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, nós que somos colunas da obra de Deus e comissionados para pregar o Evangelho, também estamos todo o tempo na linha de frente. Ou será que alguém pensa que é fácil pregar o Evangelho e falar das verdades de Deus neste mundo descrente? A verdade, meus irmãos, é que a divulgação da palavra de Deus não se constitui em nenhuma atividade de lazer. E principalmente o ensinamento da palavra da verdade, que é a graça de Jesus. Não é nenhum mar de rosas, porque sofremos rejeição, meus irmãos, até mesmo do povo evangélico, daqueles que por falta de conhecimento tentam imitar aos judeus seguindo a extinta lei de Moisés. Em verdade, a divulgação do Evangelho, meus irmãos, é uma atividade muito dura e que nem todos conseguem suportar, mas apenas os que têm os olhos postos no Senhor. Mas em contrapartida, meus irmãos, essa é uma missão altamente compensadora e que nos leva a glorificar o nome de Deus para cada vida que se curva diante dele. Muitos sonham em ser pastor, pensam e querem o episcopado, mas uma grande parte das pessoas não tem noção do que significa estar à disposição das ovelhas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Meus amados, só conseguem resistir aqueles que tenham sido ordenados por Jesus. Os mercenários, aqueles que apenas buscam as contribuições dos fiéis, mas cedo ou mais tarde irão cair. Mas os indicados pelo Senhor serão fortalecidos, abençoados e galardoados. Pode ser até que algumas pessoas não consigam vislumbrar os resultados dessa atividade nesta vida, mas certamente os verão e se alegrarão muito no século vindouro. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 6, 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 16, vemos a Jesus enviando seus discípulos para a divulgação das boas novas de salvação. No versículo 1 desse mesmo capítulo 10, vemos que anteriormente Jesus lhes havia dado poder para expulsar demônios e realizar curas. Esse, meus irmãos, é o mesmo poder que está sobre nós. Agora, notem bem, meus amados, que a orientação seguinte, que está no versículo 5, o primeiro versículo do nosso trecho inicial, Jesus dá aos seus discípulos uma ordem muito específica, que muitas pessoas não percebem. Ele diz assim: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Fica aqui, meus irmãos, então, uma observação para os irmãos que ainda defendem a extinta lei de Moisés. Note bem, meu amado irmão, todos os apóstolos, discípulos de Jesus, eram judeus. E o Senhor os proibiu de pregar aos gentios. Essa é uma fortíssima indicação de que a lei de Moisés e o judaísmo nunca foram para nós. Observe ainda, meus irmãos, que no versículo 8, o Senhor nos delegou poder para até mesmo ressuscitarmos os mortos. Mas ele antecipou que estava enviando os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, ciente da dureza em que se constitui o trabalho de divulgação da palavra de Deus, já que ele próprio, Jesus, foi perseguido o tempo todo por trazer a palavra de salvação para o mundo. E todos nós, meus irmãos, que estamos envolvidos com a pregação do Evangelho, sabemos que é mesmo assim. E é por isso que não podemos negar, meus irmãos, que estamos todo o tempo na linha de frente. E glórias a Deus por isso. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meus amados irmãos, na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que se posicionaram
na linha de frente, que realizaram grandes feitos e ganharam respeito e notoriedade. E, por sua coragem, são honrados até o dia de hoje. Eles eram pessoas como nós, mas todos, meus irmãos, sem exceção, eram dotados de uma fé inabalável e um espírito de intrepidez, o que lhes assegurava sempre a vitória. A grande maioria deles, meus irmãos, está listada no livro de Hebreus, na chamada Galeria dos Heróis da Fé. Todos cumpriram com as suas missões e certamente serão galardoados no século vindouro. E Deus neles não se envergonha. E todos nós, justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus, lá estaremos também, convivendo com eles. Vejamos, meus irmãos, como a Bíblia relata a coragem e a ousadia desses heróis na linha de frente. Eu não me canso de repetir esse trecho bíblico, que me reveste de força para enfrentar qualquer desafio. Reviva conosco, meu amado irmão, minha amada irmã, os feitos notáveis dessas pessoas que, de tão comuns quanto nós, passaram a ser aclamados eternamente como os heróis da fé. Notem que a primeira pessoa referida nessa galeria, e que, portanto, também esteve na linha de frente, é o próprio Deus, no ato da criação. Sinta-se, meu amado irmão, minha amada irmã, encorajada por esses exemplos, a dar o seu melhor para a obra do nosso Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber
e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glórias ao nosso Deus. Meus amados irmãos, e o que acontece se alguém recusar o chamado de Deus para estar na linha de frente? Notem bem, meus amados, Jesus esclareceu que os tímidos são os que não têm fé. E a Bíblia nos ensina que os tímidos, entre outras categorias, estão destinados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Não é possível, meus amados, divulgar o Evangelho, pregar a palavra com timidez, com vergonha ou com covardia. Observe, em um dos trechos que iremos apresentar a seguir, de Apocalipse 21, 8, que Deus coloca os tímidos no mesmo grupo dos incrédulos, dos homicidas, dos fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Todos condenados. O Senhor espera, meus amados, que sejamos audazes e corajosos para nos posicionarmos na linha de frente da realização da divulgação do Evangelho. Marcos 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amados, e o que ocorre com quem desistir no meio do caminho? Atenção, meus irmãos, a obra de Deus é um caminho de mão única, um bilhete de ida sem volta, não é uma brincadeira. E o Senhor não aceita deserção. Imaginem, meus irmãos, se Jesus tivesse desistido da sua missão, o que seria de todos nós? Ele próprio, Jesus, nos esclarece que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, e o que acontece com quem rejeitar o seu chamado? É impossível, meus amados, alguém negar o chamado de Deus e permanecer impune. Temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que, por sua natureza, teriam se recusado a obedecer ao Senhor. Mas obedeceram. Uma delas, o apóstolo Paulo, é um grande exemplo. De perseguidor dos judeus, ele passou a ser perseguido pelos judeus. O nosso Deus, meus amados, é realmente surpreendente e imprevisível. Aquele que assolava e ameaçava a igreja de Deus, a igreja de Jesus, que entrava pelas moradias das pessoas e as arrastava para a prisão, e que esteve presente e consentiu no apedrejamento e morte de Estevão, foi justamente o que foi arrebatado ao terceiro céu para receber a revelação do novo pacto da graça diretamente de Jesus. E teve que aceitar o chamado para pregar o Evangelho e nos ensinar a viver pela graça. E pelas mãos do Senhor, meus amados, ele se constituiu
no primeiro pregador das verdades de Deus e o maior pregador de todos os tempos. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Atos 7,58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Notem, meus irmãos, que Saulo, mais tarde renomeado para Paulo, o apóstolo, no seu caminho para Damasco, quando ia prender os judeus que seguiam a Jesus, foi lançado por terra e ficou cego por 3 dias. Mas quando ouviu a voz de Jesus, ainda no chão, tremeu e não teve a menor dúvida de quem falava com ele, porque já o tratou de Senhor. E humildemente se ofereceu para servi-lo, porque se dispôs a seguir as instruções daquele que até então ele sempre perseguiu. Fica claro então, meus irmãos, que é impossível recusar um chamado de Deus. Mas existem pessoas que tentam dar, de vez em quando, uma escapadinha do compromisso assumido com o Senhor. Mas isso não é recomendável, meus irmãos. Vejam bem que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel e grande líder militar, deveria estar na linha de frente, combatendo e coordenando os seus soldados que estavam numa batalha. Mas ele preferiu ficar em casa, passeando pelo terraço do Palácio Real e bisbilhotando as vidas das pessoas.
E esse foi o começo do declínio da carreira de um dos mais lembrados heróis da fé. Aquele que até então sempre esteve na linha de frente. 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa. Meus irmãos, nós sabemos que a linha de frente é um lugar de exposição. Exposição muitas vezes ao perigo, à morte, ou até mesmo à ridicularização. Então fica claro, meus irmãos, que não é um lugar para qualquer pessoa. Mas nem sempre o fato de estar na linha de frente tem uma conotação positiva. Nós temos na Bíblia o exemplo de uma pessoa que foi posta, na verdade imposta, porque não foi um ato voluntário. Essa pessoa foi posta na linha de frente para que alcançasse a morte e um grande pecado fosse encoberto. O mentor dessa história, meus irmãos, também foi o rei Davi. Em continuação ao pecado de adultério que havia cometido com Batseba. Então, dessa forma, ele praticou pecado sobre pecado. E como era de se esperar, a justiça de Deus chegou até ele. Aprendemos também, meus irmãos, com essa infeliz experiência, que diante do arrependimento, os pecados são perdoados pelo Senhor. Mas as consequências do erro, essas são inevitáveis. 1 Samuel 11, 14. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos?
A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Meus irmãos, Jesus também se posicionou na linha de frente e o fez por todos nós que somos dele. O Senhor se esvaziou e, mesmo sendo Deus, se fez servo e se submeteu a todo tipo de sofrimento e humilhação e até a morte, por amor de nós, para nos conceder a salvação que sozinhos jamais conseguiríamos alcançar. Ele esteve lá, sozinho na linha de frente, para nos dar o exemplo do seu grande amor. Mas depois ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é lá onde ele nos quer, na dianteira. Porque foi para isso que ele nos trouxe a este mundo. Podemos, meus irmãos, não ter uma plena compreensão da nossa missão nesta vida, mas de algo podemos estar muito certos. Deus nos quer na linha de frente da sua obra. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Lucas 18:10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glórias a Deus. Meus irmãos, ainda no trecho inicial que apresentamos, vemos a Jesus enviando os seus apóstolos e a cada um de nós, por conseguinte,
para a linha de frente da evangelização. E ele nos preveniu a todos para sermos prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, porque ele nos está enviando como ovelhas no meio de lobos. É uma missão muito difícil, meus irmãos, que não é para todos, mas apenas para os chamados. Agora, estejamos seguros, meus irmãos, de que o Senhor jamais nos delega alguma tarefa, alguma missão que não possamos cumprir, ou que esteja além das nossas condições. E é claro, meus irmãos, que Ele nos prepara, nos capacita, nos fortalece e nos assiste durante todo o tempo no cumprimento do nosso chamado. E precisamos, meus irmãos, nos dedicar de verdade, nos empenhando em dar o nosso melhor, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você deseja ir para o céu, meu amado irmão, minha amada irmã? Então não resista à voz de Deus. Note bem, meus amados irmãos, o céu será um lugar repleto de heróis da fé, de pessoas que estiveram na linha de frente e que cumpriram com esmero e determinação a missão que receberam de Deus. E alguns foram ainda além das expectativas. Nós, meus irmãos, precisamos nos superar todos os dias, porque tudo que possamos fazer ainda é pouco com relação a todos os feitos realizados pelo Senhor, que nos criou com amor e com amor nos resgatou, pagando um tão alto preço pela nossa remissão. Não digo, meus amados, que disputemos com os irmãos, mas que concorramos conosco mesmos, nos dedicando sempre e nos aprimorando a cada dia dentro do atendimento ao chamado do nosso bom Deus. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu, para o meu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais alguma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Continue conosco. E fique, meu amado irmão, minha amada irmã, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está na linha de frente, confie no Senhor e sinta-se orgulhoso. Espere grandes coisas do nosso Deus. O Senhor tem um galardão reservado para você. Dê glória a Deus e não desista do teu chamado. Que tudo seja para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Amém.